podem expressar o que eu sinto em meu coração. Glória a Deus, graças a Deus pela oportunidade que Ele nos concede nesta noite de estarmos junto com os irmãos para meditarmos e assim partilharmos a palavra de Deus. A todos os irmãos que estão nos ouvindo, eu trago o fraterno abraço do nosso pastor Gisrael, pastor da Tenda do Fazendinha. Também o abraço ao pastor desta igreja, o pastor Aguinaldo, dizendo, pastor Aguinaldo, que estamos orando pela sua recuperação, para que em breve o Senhor já esteja com esta igreja à frente deste trabalho. Agradeço a Deus também pela vida do pastor Madison. Pastor, obrigado pela recepção, pela equipe técnica que aqui está. Deus abençoe a todos. Meus irmãos, eu quero ler com os irmãos, peço que você que está na sua casa, abra no livro aos Hebreus, no capítulo 11, e um versículo nós vamos ler nesta noite. Hebreus, capítulo 11 e versículo 1. E foi esta realmente a palavra que o Senhor colocou no meu coração, para que eu trouxesse aos irmãos nesta noite. E eu tenho certeza, todos nós seremos edificados pelo Espírito Santo de Deus através da sua palavra. A palavra de Deus nos diz assim: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Aleluia! Glória seja dada ao nome santo do Senhor. Veja, esse versículo é interessante. O que seria fé, para nós introduzirmos esta mensagem? Fé é descansar em Deus. Fé é ter esperança em Deus. E fé, interessante que um conceito que eu encontrei, e eu acho fenomenal, é tomar posse antecipadamente das realidades espirituais ou celestiais. Olha o conceito de fé. E quando nós olhamos o livro de Hebreus, o escritor, ele tem alguns propósitos em seu coração que é trazido em nossa Bíblia de estudo pentecostal. E um dos propósitos do escritor aos Hebreus é que ele foi escrito para os cristãos judeus que estavam enfrentando perseguição por causa de sua fé em Cristo. Outro propósito do escritor aos Hebreus é que ele procura fortalecer os crentes em Cristo na fé em Jesus, demonstrando a superioridade de Cristo independentemente das circunstâncias. E quando eu estava vendo esse propósito, eu achei interessante, porque as circunstâncias que a igreja estava vivendo, elas não eram boas em relação à perseguição. Mas vejam, as nossas circunstâncias hoje, com igrejas parcialmente fechadas, tendo seu direito cerceado por causa desta pandemia que estamos enfrentando, é uma realidade de uma circunstância adversa que faz com que nós fiquemos apreensivos. Mas assim como o escritor diz aos Hebreus, para que eles se fortaleçam em Jesus, da mesma forma, pastor Madison, esta palavra, ela ecoa aos nossos ouvidos nestes dias, dizendo que nós venhamos a nos fortalecer em Cristo Jesus, na força do seu poder, independente das circunstâncias às quais estamos vivendo no momento. E o terceiro propósito que nós vemos é que o escritor, ao escrever, ele está animando os seus leitores a manterem firme sua confissão em Cristo até o fim. Ou seja, para que eles cresçam espiritualmente, a fim de não retornarem
aleluia, ao estado de condenação que eles viviam sem Cristo à sua época. Então, ele está nos exortando também hoje para que entendamos esses propósitos e tomemos esse propósito no nosso coração e assim sirvamos ao Senhor pela fé, com alegria, agradando ao Senhor. E o que eu acho interessante no livro de Hebreus é justamente este capítulo 11. O capítulo 11, então, ele está nos citando alguns exemplos de homens e mulheres que tomaram a sua fé e honraram a Deus e foram incluídos no rol de heróis da fé. Nós vemos ali Davi, nós vemos Raabe, nós vemos Abraão, nós vemos Sansão, nós vemos tantos outros que estão ali incluídos no rol dos heróis da fé, porque honraram a Deus. E quando eu olho para esses heróis da fé, dois particularmente me chamaram a atenção para que eu partilhasse com os irmãos nesta noite. O primeiro é Abel. E o segundo, que nós vamos comentar algo também, é Enoque. Dois homens relacionados na lista dos heróis da fé que honraram a Deus. E o que me chama a atenção, e você conhece muito bem a história de Abel e de Caim, o que me chama a atenção em relação a Abel é que ele apresentou a Deus um melhor sacrifício. Ou seja, Abel, ele apresentou a Deus pela fé o seu melhor. O que ele tinha de melhor para oferecer a Deus, ele a apresentou. E Deus, ele se agradou do sacrifício de Abel. Ora, se nós fôssemos parar e abrirmos um parênteses, e nós perguntássemos para nós hoje, para a igreja do Senhor hoje, será que nós, a exemplo de Abel, estamos agradando a Deus nestes dias em que estamos vivendo? Especificamente nestes dias de quarentena? Será que estamos agradando ao Senhor com aquilo que estamos oferecendo a Ele nestes dias? Ah, meus amados irmãos, eu vejo que Abel, ele honrou, agradou tanto a Deus, que ele alcançou o testemunho do Senhor. Ou seja, Deus tinha um testemunho favorável a respeito de Abel. E qual é o testemunho que Deus ele tem tido em relação a nós? Veja que Abel, ele não só ofereceu o seu melhor, ele não só agradou ao Senhor, não só alcançou o testemunho do Senhor, mas ele, Abel, viveu para o Senhor. Ou seja, Abel, ele deu alegria a Deus. Aleluia! Aleluia! Ele deu alegria a Deus. E olha, parece que nós podemos ver Deus falando conosco hoje e requerendo de nós hoje o nosso melhor, para que Ele se agrade de nós, para que Ele testemunhe de nós, para que nós vivamos para Ele e demos alegria a Ele. Estamos então vivendo para o Senhor como é do seu agrado? Veja que Abel, ao oferecer o seu melhor, a viver e agradar a Deus, ele triunfou. Isso é espetacular, isto é fantástico, porque na visão de Abel, tudo dele era para Deus. Tudo o que ele tinha era para Deus. A sua vida pertencia a Deus, e ele expressou isso no momento em que ele teve a oportunidade para adorar ao Senhor. Então o que Deus requer de nós não é um momento, meus amados irmãos. O que Deus requer de nós é a nossa vida completa, por inteiro, espírito, alma, corpo e tudo que somos e temos. Pertence a Ele, e Ele quer que nós consagremos tudo isso a Ele, e assim, meus irmãos, nós vamos triunfar, a exemplo de como triunfou Abel, oferecendo o seu melhor sacrifício e agradando ao Senhor. Sabe, a exemplo de Abel, nós precisamos
nós devemos agradar ao Senhor. Nós temos esta incumbência, nós é que precisamos agradar ao Senhor, nós é que precisamos honrar ao Senhor, nós é que precisamos adorar ao Senhor e oferecer ao Senhor o melhor de nós. E isto, meus amados irmãos, só é possível pela fé. E se eu fosse dar um tema a esta mensagem, eu diria que o tema é viver pela fé. Eu e você estamos vivendo pela fé. E fé, foi como eu disse no início, é tomar posse antecipadamente das realidades celestiais, das realidades espirituais. Ah, meus amados irmãos, Abel, ele creu, ele agradou, ele creu nessas realidades espirituais. Ele sabia e conhecia o Deus a quem ele servia. Abel, ele foi levado a buscar a Deus com mais intensidade. Abel, ele creu na bondade de Deus. Tudo isso nós tomamos como exemplo para nós hoje também. É o que Deus requer de nós, que nós creiamos nessas realidades espirituais, que nós sejamos levados a exemplo de Abel, a oferecermos a Deus, aleluia, o nosso melhor, a nossa vida, por inteiro, completamente e sem reservas. Nós temos que entender e crer na bondade de Deus. Este é Abel. Em poucas palavras, o que mais está em foco é a sua vida com Deus, o que ele ofereceu a Deus e em quem ele cria, porque ele descansava em Deus. A sua esperança estava em Deus. Veja que além de Abel, como dissemos, tem Enoque. E Enoque é outra personagem bíblica que, a exemplo de Abel, agradou a Deus. E olha aqui, o nome Enoque significa consagrado a Deus. Ora, ele andou com Deus. Enoque, ele agradara a Deus de uma tal forma que pela fé, ele tinha intimidade com Deus. Veja que importante é termos intimidade com Deus, pela fé. Ter intimidade com Deus é conhecer a Deus, é ter sensibilidade espiritual para ouvir a voz de Deus, compreendê-la, obedecê-la, aleluia, e guardá-la no nosso coração e assim não pecarmos contra Deus. Veja, os dias são difíceis, mas não justifica que nós andemos em desalinho contra a vontade de Deus, mas que nós tenhamos intimidade com Deus a ponto de conhecê-lo e agradá-lo. Veja que no caso de Enoque, ele agradou tanto a Deus que a palavra nos diz que ele foi tomado por Deus e ninguém ouviu mais. E é interessante que se nós traçarmos um paralelo entre Enoque e a igreja e o seu arrebatamento, é justamente o que está acontecendo com a igreja. Deus, ele quer de nós um relacionamento tal, uma intimidade tal, que nós estejamos preparados para sermos arrebatados e levados ao encontro do Senhor. Ele quer de nós intimidade verdadeira e sincera, a ponto de crermos no arrebatamento, como se fosse hoje o último dia em que estivéssemos pregando, em que estivéssemos vivendo na face desta terra, esperando o Senhor. Esse paralelo é interessante. Assim como Enoque foi arrebatado, foi trasladado e ninguém ouviu mais também a igreja. A igreja fiel, a igreja perseverante, a igreja que vive pela fé, a igreja que anda pela fé e não anda por vista, a igreja que já tomou posse das realidades espirituais, aleluia! Esta igreja que espera em Cristo Jesus o arrebatamento. Paulo disse, certa ocasião, quem poderá nos separar do amor de Cristo? Ninguém pode nos separar deste amor, se vivermos pela
pela fé, se andarmos com Deus como Enoque andou. Ora, o que é andar com Deus? Andar com Deus é depender de Deus, e Enoque dependia de Deus. E nós que estamos esperando a segunda volta do Senhor Jesus, nós precisamos depender de Deus em toda a nossa maneira de viver. Veja que andar com Deus é então uma necessidade atual. Deus quer que nós tenhamos relacionamento com Ele, porque Ele é este Deus que se relaciona com os seus. Ah, meus amados irmãos, quando eu olho para tudo isso, quando eu olho para Abel, quando eu olho para Enoque e medito na palavra do Senhor, eu entendo que Enoque também, a exemplo de Abel, ele honrava a Deus, ele dava ouvidos à voz de Deus. E eu estava conjecturando e até entendi que Enoque, ele não dava ouvidos aos incrédulos da sua geração, mas ele preferiu dar ouvidos a Deus, honrar a Deus, porque ele não era incrédulo. Veja que o incrédulo, ele desonra a Deus, mas o que crê, o que vive pela fé, honra a Deus, crê nessas realidades espirituais, porque aprendeu a descansar em Deus. E veja que o momento é tão interessante, que nós precisamos aprender. Talvez seja isso que Deus esteja requerendo de nós, que nós como igreja aprendamos então a depender dEle, aprendamos então a descansar nele e a termos a nossa esperança renovada nele, esperando nele. Ah, como ele honrava a Deus, como ele era sensível à voz de Deus, como ele não era indiferente às coisas de Deus, mas como Enoque era comprometido com Deus. Olha que exemplo para nós hoje, que Deus requer de nós, que nós o honremos através da fé que Ele mesmo implantou em nós. Esta fé bíblica que gera a salvação, que nos aproxima de Deus. Ele quer que nós sejamos sensíveis, aleluia, ao seu falar, sensíveis à sua voz, e que não vivamos indiferentes às coisas espirituais, mas que sejamos então, como igreja, comprometidos com o Senhor, comprometidos com Deus, sabendo que estas coisas, nós cremos, elas vão passar no nome de Jesus. E o que Deus quer, o que Deus requer de nós, é que nós saiamos de tudo isso, de tudo que está acontecendo, saiamos daqui fortalecidos no Senhor. Saiamos com uma nova perspectiva de adoração e de dependência do Senhor. É isso que o Senhor quer de nós. Ele está nos chamando à responsabilidade como igreja, para que tenhamos um tempo com Ele e exercitemos a nossa fé na sua pessoa, buscando a sua presença, consagrando as nossas vidas. Isto é ser sensível, entender o falar, aleluia, do glorioso Espírito Santo de Deus aos nossos corações. Estes momentos, eles podem ser momentos difíceis para o mundo, é verdade, mas para a igreja podem ser momentos de aproximação, de adoração sincera ao Senhor nosso Deus. Então, reflitamos nisso. Busquemos a presença do Senhor e o adoremos e nos relacionemos com Ele da forma em que Ele se agrada, a ponto de Ele testemunhar de nós, a ponto de Ele dizer: servo bom e fiel,
Como é que você, meu amado irmão e irmã, que nos acompanha nesta noite, está se relacionando com Deus neste período de pandemia, nesta quarentena em que estamos passando? Nós vamos passar, mas o desejo do Senhor é que você passe por isso e saia vitorioso, glorificando, exaltando e adorando o nome do Senhor. Aleluia! Veja a diferenciação de quem serve e quem não serve a Deus. Há uma diferença daquele que serve e daquele que não serve a Deus. Quem não tem fé está vivendo nestes momentos como se Deus não existisse e tentando fazer as coisas na força do seu próprio braço. Mas veja que quem tem fé, quem vive pela fé, é uma pessoa diferente. Por quê? Porque depende exclusivamente de Deus. E meus amados irmãos, se nós dependemos de Deus, aleluia, se nós somos seus servos, porque nascemos de novo, o Santo Espírito de Deus habita em nós, aleluia. Então, se nós somos diferentes, somos exclusividade de Deus e dependemos de Deus, então nós buscamos a Deus primeiramente na sua palavra. Olha que interessante. Estes momentos que nós estamos passando são momentos que Deus quer nos levar a mergulhar nas profundezas da sua palavra, para que sejamos fortalecidos, para que tenhamos a sua palavra revelada para nós e que saiamos fortalecidos pela força do seu poder, não em nós mesmos, mas pela sua graça bendita que tem nos alcançado todos os dias. Veja que quem depende de Deus, busca a palavra de Deus. Quem depende de Deus, tem comunhão com Deus. E quem tem comunhão com Deus, tem prazer em se aproximar de Deus. Aleluia! Tem prazer em se aproximar de Deus. Quem depende de Deus, aproveita as circunstâncias para torná-las favoráveis a si mesmo, consagrando-se ao Senhor e separando-se para o Senhor. Você vai sair mais fortalecido, mais forte, mais crente, eu diria, em Cristo Jesus. Mas para isso é preciso que você honre a Deus através da fé. Para que você creia em Deus através da fé que Ele mesmo tem colocado dentro de você. Busque, tenha comunhão, consagre-se a Deus, honre a Deus, aproxime-se do Senhor. Glória a Deus, sabe por quê? Porque a fé, meus amados irmãos, ela faz com que nós, a exemplo de Abel, a exemplo de Enoque, a exemplo dos heróis da fé, nós também agrademos ao Senhor. Porque olha o que diz no próprio livro de Hebreus, no capítulo que lemos. Veja, sem fé é impossível agradar a Deus. E se nós estamos na presença de Deus, se nós o servimos, nós passamos por esse processo, mas Deus quer nos elevar a um nível maior de fé, de dependência dEle, para que o agrademos em toda a nossa maneira de viver. Veja, a fé faz com que nós nos aproximemos de Deus, e quem se aproxima de Deus deve crer que Ele existe. A fé, meus amados irmãos, ela faz com que o busquemos de todo o coração. E olha, Deus, Ele é aquele que recompensa, aleluia, todos aqueles que nele confiam. Deus é aquele que recompensa todos aqueles que o buscam e dependem dele e o honram pela fé. Continue, meu amado irmão, na tua força, dependa do Senhor, glorifique ao Senhor, não desista, não se entregue, aleluia, não desfaleça, mas tenha as tuas forças renovadas em Cristo Jesus, pela fé, aleluia. Te calamaço me anda, neva, some cai.
Deus, Ele é maravilhoso e Ele deseja o melhor para nós. Agora, Deus, Ele recompensa aqueles que o buscam em oração. Ele recompensa aqueles que o buscam tendo total dependência dEle. Ele é aquele que recompensa aqueles que os buscam para ter intimidade com Ele. E Ele é aquele que recompensa aqueles que buscam a santificação. E a santificação é um processo interessante. E a palavra nos diz que sem santificação ninguém verá o Senhor. Mas nos santifiquemos, agrademos ao Senhor, aproximemo-nos dEle a cada dia e sejamos cristãos melhores, mais crentes, mais dependentes dEle, mais dependentes da sua graça, que agrademos ao Senhor em toda a nossa maneira de viver. Agrade ao Senhor. Agrade ao Senhor com a sua voz, agrade ao Senhor com os seus olhos, com a sua mente, com o seu corpo, com a sua alma, com o seu espírito, com tudo que há em você. Que tudo que há em você, meu irmão e minha irmã, seja plenamente conservado para a vinda do Senhor pela fé. Olha, o escritor aos Hebreus então, ele exorta o povo à santidade e exorta-nos hoje à santidade também, para que olhemos para Jesus, para que perseveremos em Cristo e para que deixemos de lado todo embaraço. E esse embaraço é deixar de lado todo o pecado que tão de perto nos rodeia e muitas vezes nos impede de nos aproximarmos do Senhor e termos mais intimidade com Ele. Então Ele está dizendo: corram com paciência a corrida que vos está proposta, aleluia, pela fé em Cristo Jesus. Deixe de lado todo embaraço, todo pecado, se aproxime do Senhor, corra e não fique para trás. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus, Ele é maravilhoso. Deus, Ele é santo na sua essência. E nele nós confiamos e bendizemos o seu nome. Então, meus amados irmãos, nós precisamos ter fé. Nós precisamos viver pela fé. Fé, então, é descansar no Senhor. Eu não sei o que você está precisando, passando, buscando do Senhor, mas descanse no Senhor. Descanse nele, coloque nas mãos dele, diante do altar dele e espere nele. Tenha esperança em Deus e tome posse pela fé daquilo que você está buscando, desta realidade espiritual que vai se materializar sim na sua vida para a glória de Deus. Talvez você esteja nos acompanhando neste culto, cultuando a Deus nesta noite, e você esteja doente, você esteja precisando de uma cura. Aleluia. E Deus, Ele é o Deus, o único Deus verdadeiro, que pode curar você, fazer um milagre na sua vida, transformar a sua vida, te levantar, aleluia, te fortalecer e te renovar. Mas tudo isso é pela fé no próprio nome dEle. Meus amados irmãos, eu quero concluir essa breve meditação dizendo o seguinte: pela fé, nós nos tornamos semelhantes ao Senhor. Olha só, é pela fé. Aquele em quem eu creio, eu me torno semelhante a Ele. Olhe, pela fé, vivemos e nos movemos. Pela fé, aguardamos o arrebatamento da igreja, o que é uma loucura para o mundo, mas para nós é o poder de Deus. Pela fé, nós cremos que Deus, Ele é cumpridor de todas as suas promessas. Veja que a palavra de Deus, ela vem se cumprindo desde o início e nada passou em branco de maneira nenhuma. E a palavra vai se cumprir cabalmente. Então, pela fé, Deus é cumpridor de todas as suas promessas. E pela fé, meus amados irmãos, nós cremos que tudo nos é concedido pelos méritos de Cristo Jesus, o nosso Senhor. É tudo pela fé. Então, pelos méritos de Cristo, não é por nossos méritos, mas é pelo preço alto que Ele pagou na cruz do Calvário. Tudo na vida de um cristão sincero deve ser pela
fé. Que Deus te abençoe, que Deus te dê graça, que Deus te dê força, que Deus te renove a partir deste momento e a tua fé seja aumentada. Que façamos como os discípulos: Senhor, aumenta-nos a fé, e que esta fé seja aumentada na sua vida, no seu coração, a ponto de você se aproximar mais do Senhor, depender dEle, querer mais dEle, viver para Ele, e Ele vem assim se agradar de nós em toda a nossa maneira. Deus abençoe os irmãos, tome posse desta palavra e viva, mas viva pela fé em Cristo Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos orar. Você que está em casa, apresente agora o teu pedido mais uma vez diante do Senhor, e nós estaremos orando, aleluia, em prol da sua vida e pedindo a Deus que entre com providência na sua causa. Oremos. Senhor, nosso Deus e Pai, em o nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, nos colocamos na tua presença, Senhor, em oração, intercedendo pela tua igreja, pelo teu povo, Senhor, que ouviu a tua palavra, que foi ministrada nesta noite, Senhor, ou viver pela fé. Nós tomamos posse, Senhor, antecipadamente das realidades espirituais, e declaramos, ó Deus, a tua bênção, declaramos a vitória, o renovo sobre a vida do teu servo e da tua serva, que estão, meu Deus, apresentando diante do Senhor as suas necessidades. Meu Deus, tenha misericórdia, cura o enfermo, liberta o oprimido, entra com providência, toma em tuas mãos, Senhor, o teu povo nesta noite, Senhor, para que a fé seja renovada, fortalecida em seus corações, e eles se levantem, meu Deus, nesse período de pandemia, de quarentena, Senhor, como uma igreja forte, fortalecida no teu poder, pela tua graça, dependendo do Senhor em toda a sua maneira de viver. Pai, como servo teu, como ministro da tua palavra, nós ministramos na vida do teu povo o renovo da fé, a cura das enfermidades, o milagre que o teu servo e a tua serva estão necessitando, para que, meu Deus, o teu nome santo e bendito seja glorificado, exaltado através das nossas vidas. Em tudo, Senhor, nós te louvamos, em tudo nós te engrandecemos, te exaltamos e te agradecemos e o fazemos no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Pra que solidão? Deixe Jesus Cristo entrar. Deixe Jesus Cristo entrar. Deixe Jesus Cristo